Continuando nossa análise combinatória, anagramas. No módulo anterior, a gente definiu quais são os tipos de anagramas, né? Agora vamos lá definir como trabalhar com cada um deles. E haja tipos, né? Primeiro lugar, definir o que é anagrama. O que é anagrama? É a quantidade de combinações que podemos formar com as posições de uma palavra. Então, se eu tenho assim a palavra dia, isso é uma palavra? É. Se eu colocar um S aqui, isso é uma palavra? É. E isso aqui? É uma palavra? Ora, aqui dá para ler, não dá? Dias. Legal, é uma palavra. E aqui dá para ler? Não dá para ler, então não é uma palavra. Claro que é uma palavra. Para anagramas, o que importa são as posições dessa sequência de caracteres. Por isso que o correto é se dizer que anagramas é a quantidade de combinações que podemos fazer com as posições de uma determinada palavra. Então, se você tem lá estrelinha, bolinha e quadradinho, isto é, para o anagrama, claro, uma palavra de 3 posições. Tranquilo? Desses anagramas, vamos ver primeiramente aí o anagrama do tipo anagrama simples sem repetição. Isso quer dizer que as posições da palavra, as posições da sequência de caracteres não se repetem. Então vamos colocar aqui uma famosa, né? Roma. Principal anagrama da palavra Roma, aí o pessoal vai lá e já põe amor na coisa, né? Mas pode ser, né? Amor, Omar, Maro, né? Então, eu tenho nesta palavra 4 posições, uma ocupada pelo caractere R, outra pelo caractere O, outra pelo caractere M e a última aqui ocupada pelo caractere A. Legal. Anagrama é resolvido pelo conceito de permutação. Então, em primeiro lugar, em qualquer tipo de anagrama que nós formos ver aqui, o primeiro passo a ser dado sempre é contar a quantidade de posições que existem dentro dessa palavra. Não é contar a quantidade de caracteres, hein? Ah, mas ó, aí tem 4 caracteres, 4 posições. Calma, que mais para frente essa coisa muda, né? Então, você sempre conta a quantidade de posições que você vai trabalhar dentro da palavra. E sempre verifica qual é a quantidade que está permutando com as demais. Ou seja, qual é a quantidade de posições que trocam de lugar entre si. No tipo de anagrama simples e sem repetição, claro, todas elas vão trocar de lugar entre si. Tranquilo? Então, esse anagrama de 4 posições vai ser dado por 4 fatorial. Apenas isso. Tranquilo? Então, 4 fatorial, esse anagrama de 4 posições, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Isso quer dizer que a palavra Roma tem 24 possíveis anagramas, incluindo o Roma. Ou seja, Roma mais 23 combinações possíveis se faz com os caracteres, com as posições dessa palavra. Que pode ser, por exemplo, Omar, que pode ser também amor, que pode ser também MRAO, né? Todas essas aí são combinações que se pode fazer com as posições dessa palavra Roma. Então, isso é um anagrama simples, sem repetição. Tranquilo? Então, qualquer palavra que você tenha que calcular a quantidade de combinações das posições dessa palavra
e você perceber que nenhuma dessas posições se repete, você vai resolver por anagrama simples, que é o anagrama da quantidade de posições dado o seu fatorial. Tranquilo? É uma permutação, reconhecem isso? Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Permutação de 4 elementos é igual a 4 fatorial. Legal? Nosso segundo tipo aqui, anagrama simples, com repetição. E o anagrama simples com repetição vai ser dado por anagrama de n elementos com as repetições A, B, C, pontinhos, né? Então, eu vou ter uma quantidade de combinações possíveis, levando em consideração as posições que estão repetidas. Como é que vai funcionar isso? N fatorial sobre A fatorial que multiplica B fatorial que multiplica C fatorial, pontinhos, até lá a enésima casa, dependendo sempre da quantidade de repetições que você tem dentro da palavra. Então vamos colocar uma palavra aqui, ó, romaza. O que é romaza? Sei lá eu, né? Primeiro passo, contar as posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer um anagrama de 6 posições, que é igual a 6 fatorial. E aí eu percebo que há repetição. A posição de número 4 e a posição de número 6 são repetições dentro da palavra. Portanto, eu tenho uma repetição e a quantidade de vezes que essa posição se repete, 2. Portanto, 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Aí vamos ter este anagrama de 6 posições igual a 6 fatorial, que dá 720, dividido por 2, né? Que é o 2 fatorial, 2 vezes 1. O anagrama dessas 6 posições é igual a 360. Isso quer dizer que a palavra romaza tem 360 combinações possíveis, dado aí pelo nosso anagrama com repetição. Vamos ver um outro exemplo. Ramazás. Primeiro lugar, você vai lá e conta as posições da palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ter um anagrama de 7 posições, que é igual a 7 fatorial. Percebemos que há repetição, portanto, sobre, e vamos lá ver quais são as repetições. Temos aqui a posição 2, a posição 4 e a posição 6, que têm um mesmo caractere e que se repete. Ora, se é o mesmo caractere, ele se repete. São 3 posições, 3 fatorial. Só que não é, nesse caso, a única repetição. Percebemos aqui que a posição de número 5 e a posição de número 7 também se repetem. E qual é a quantidade de repetições para o caractere que ocupa essas posições? 2, portanto, vezes 2 fatorial. E seja lá quantas forem as repetições, você sempre vai colocar o fatorial dessas posições. Fatorial dado pela quantidade de vezes que essas posições se repetem. Então, temos anagrama de 7 posições igual a 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial, que multiplica 2 vezes 1. 2 vezes 1, claro, que é o próprio 2. Simplificando aqui,
cortamos ali o 3 com o 3, 2 vezes 1, que dá 2. Vou simplificar o 6 aqui com o 2, restam 3. Então, voltei, anagrama de 7 posições vai ser igual a 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. 60 vezes 7, 420. Então, teremos 420 combinações possíveis para a palavra romazzas, dado aí pelo nosso anagrama com repetições. Legal? Mais um exemplinho aqui. Ras. Nossa, está aumentando a palavra. Então vamos lá. Quantidade de posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então temos um anagrama de 9 posições que vai ser dado por 9 fatorial. Essa conta vai ser grande, né? Então vamos ver. Quantidade de repetições. Primeira posição aqui se repete com a 7ª posição. Então já dá até um cortezinho nele aqui, para você não contar a coisa de novo, né? 2 fatorial. Que multiplica. Posição 2 com a posição 4, com a posição 6 e a posição 8. Todos eles são o mesmo caractere, ó. 1, 2, 3, 4. Portanto, temos a repetição dessa posição, 4 fatorial. Vezes, temos mais uma repetição. Ó. É a repetição aqui da posição número 3 e a posição número 5. 1, 2. 2 fatorial. E aí é só fazer a continta, porque não há mais repetição a ser considerado. A única posição que não se repete dentro dessa palavra é a 9ª posição, ou seja, esse S. Então vamos lá. Anagrama de 9 é igual 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial que multiplica 2 vezes 1 que multiplica 2 vezes 1. Claro que quando for... Opa, tá errado, né? Não, tá certo. Claro que quando for o 2 fatorial, não precisa ficar colocando 2 vezes 1. Cortei aqui 4 fatorial com 4 fatorial. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Simplifico 8 aqui por 4. Sobrou 2 lá em cima. E aí vamos à continta. Anagrama de 9 posições é igual. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. 210 vezes 2, 420. Aí fazemos uma continta rápida aqui. 420 vezes o 9. 18 e vai 1, 36, 37. Portanto, 3.780 anagramas. 3.780 combinações possíveis da palavra ramamaras, que eu sei lá o que é, acabei de inventar, né? Dado aí pelo nosso anagrama simples com repetição. Legal? Próximo bloco, continuamos com anagrama, mas já entramos na parte de anagramas com grupo de posição definida. Até mais!